Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos no ar mais uma vez e agora com o programa Pensar Segurança. Quarta-feira passada tinha sido Pensar Economia, hoje a vez de discutirmos as questões da segurança pública. Eu faço o Pensar Segurança aqui sempre com a presença do professor Arnaldo Eugênio, doutor em antropologia, especialista em segurança pública, mas que hoje, nesta quarta-feira, não vai ter a possibilidade de fazer o Pensar Segurança comigo, porque está enfrentando problemas de saúde com sua mãe, com sua genitora, e nós deixamos aqui nossa solidariedade ao professor Arnaldo Eugênio e pedindo a Deus que dê recuperação à sua mãe. E aí convidamos para o Pensar Segurança de hoje, para conversar conosco, o subsecretário de Segurança, Getan Pinheiro. Quero agradecer a ele ter aberto espaço na sua agenda para nos atender e dar um bom dia. Bom dia, Getan. Bom dia, Oscar. Bom dia aqui a todos que assistem o Pensar Piauí. E é isso aí, estamos aqui à disposição hoje, Oscar, para a gente falar um pouco aí sobre segurança pública. Segurança é o nosso tema. Segurança é a ótica da nossa discussão aqui hoje. Então, vamos falar do Getan, vamos falar do secretário Chico Lucas, vamos falar de toda a equipe da Secretaria de Segurança que faz esse trabalho lá. E vamos falar, evidentemente, a partir da fala, do pensamento do subsecretário Getan. Getan, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação. Você é policial, delegado, é policial de carreira, então você conhece a segurança pública de muito tempo, de antes, depois. Queria que você fizesse uma pequena apresentação sua e me dissesse qual a visão que você tem hoje da segurança pública aqui no estado do Piauí. Na realidade, Oscar, eu nunca pensei em ser policial. Nunca pensei em ser policial. Mas aí nos anos 2000, estava lá em casa, apareceu um concurso de agente de polícia civil, era nível médio ao tempo. E aí fiz o concurso, passei nas etapas. E uma coisa interessante é que na primeira aula, lembro demais que o diretor da academia era o Raimundo Leite. E ele falando assim pra gente, a maioria de vocês estão vindo aqui pensando que vão passar uma chuva. Mas vocês vão começar a gostar, se apaixonar e muitos vão seguir carreira. Só que na hora do intervalo, claro que nós ficamos, onde que a gente... Aqui é só mesmo para passar uma chuva mesmo. Só que foi acontecendo durante o decorrer da academia, teve os estágios, e aí eu fui me apaixonando, como muitos também foram se apaixonando. Então eu entrei na polícia como agente de polícia, fui agente de polícia 10 anos, fui para o interior, todo o trâmite. Fui para o interior, vim para a capital, como agente também, trabalhei 2 anos na Corregedoria da Polícia Civil, depois passei para delegado em 2009, mesma coisa, fui para o interior, fui delegado regional de Água Branca por 5 anos, Oscar, 5 anos. Volto para Teresina, fui do GPE 4 anos, a gerência de polícia especializada. Eu coordenava todos os delegados das delegacias especializadas. E logo depois fui ser o corregedor-geral da Polícia Civil do Estado do Piauí. E na última eleição, coordenei a campanha aí junto com o Chico Lucas. Passada a eleição, o Rafael, o governador, convidou o Chico Lucas para ser o secretário de segurança, e em seguida o Chico me liga e me convida para que eu fosse o subsecretário de segurança. E aí eu brinco, eu fiquei assim, sem não sei, aí ele, aqui vai ser assim, vai ser grande. Aceitei o convite. E quando nós assumimos, Oscar, você tem ideia, são 25 anos. Realmente nós temos um governador, Wellington, que foi quem, desde 2011, interiorizou realmente a Polícia Civil pelo estado do Piauí, porque até então, até 2011, eram delegados de portaria, eram sargentos, agentes de polícia, tenentes, que eram delegados de portaria no interior. E o Wellington Dias interiorizou. Então, fez muito pela segurança, mas nesses últimos... Vamos dar uma explicaçãozinha melhor aí no interiorizar, que você falou que eram delegados de portaria. Hoje, os delegados do interior são como? O que é delegado de portaria? Como praticamente não faziam concurso, Oscar,
era um cabo, um sargento da Polícia Militar ou um agente de polícia que, através de uma portaria do secretário de Segurança, ele era delegado numa cidade do interior. Hoje, E aí, desde 2011, teve essa interiorização. E aí hoje, desde 2011, são delegados de polícia que presidem os inquéritos policiais. Por isso que a gente vê agora, raramente tem erros nos inquéritos policiais. Antigamente o advogado entrava, saltava mais rápido por conta do erro. Hoje não, hoje são outros fatores, né? O excesso de prazo de um preso. Só, Oscar, que quando eu assumi essa segurança, esse cargo de subsecretário há 2 anos, então, muita coisa, muitas nomeações. Você tem uma ideia, na Polícia Militar, mais de 2.000 nomeações, agora chamando mais 600 soldados da Polícia Militar. A maior nomeação da perícia civil foi nesse governo do Rafael Fonteles. Viatura de 300, fomos imediatamente para 600, dobrou. Corpo de bombeiro, eram 370 na ativa, o governador fez um concurso para 400. Então, realmente, é uma revolução. Nesses últimos 2 anos, foram feitas muita coisa nesse governo do Rafael Fonteles, sob a liderança do nosso secretário Chico Lucas. o que é mais falado pela imprensa é a política que a Secretaria desenvolveu no campo do roubo de celular. Ganhou um destaque nacional e muita gente vindo ver a experiência, aplicando o método em outros estados. O que mais você destacaria como uma ação efetiva da Secretaria, sem ser essa questão dos celulares? Só o celular pontuando, viu, Oscar? Assim, porque realmente foi também revolucionário. A gente já fazia esse trabalho em menor escala, mas com o Chico Lucas ele deu carta branca, e aí por isso esse sucesso, aí já fomos pauta nacional umas 2, 3 vezes, copiados, inclusive quando nós começamos, delegados de outros estados começaram a me ligar, qual é a tecnologia que vocês estão usando aí? O que eu digo, não é a mesma de vocês, só que aqui a gente fez de uma forma mais eficiente. Então, o que é que eu destaco? Essa questão dos celulares. Você vê que tem várias situações em que as pessoas hoje são assaltadas e que o bandido ele não leva mais nenhum celular, porque não compensa. Qual foi a estratégia principal nossa nessa questão do celular? E eu falo já em outra temática. É a gente chegar no receptador de fato. Não, a gente não se fixou apenas na pessoa que vai lá e rouba. E aí fizemos várias ações que você sabe aí. Porque a pessoa que vai lá e rouba, ele não transforma aquilo ali num ganho dele, ele entrega para alguém. Isso, ele vende, e tem um receptador, tem alguém por trás. E aí nós fizemos muitas operações da Secretaria de Segurança e prendemos, inclusive, empresários. Entendeu? Mas assim, qual é o outro foco muito forte, Oscar, que eu enxergo que o Chico também deu uma atenção muito importante e que está lá no plano do governo do Rafael Fonteles? Acidente de trânsito. Você pega os dados do ano passado, vemos uma redução. Só para tu ter ideia, a redução já chega a mais de 20% de homicídios dolosos. Ano passado foram 523, 24 homicídios. Mas aí quando tu pega acidente de trânsito, mais de 1.000. Então o Chico Lucas, dentro da Secretaria de Segurança, criou uma diretoria de trânsito, coordenada pelo policial, um agente de polícia, o Aragão, e que agora já está em intensificação, agora vamos intensificar, em parceria com a PRF, aquele projeto Porteira Fechada. Animais, inclusive muitos acidentes causados, porque tem animais na pista, né, motoqueiro, carro. Então, assim, o nosso foco principal nesse mês e no próximo aí, é focar muito nesses acidentes de trânsito. Deixa eu lhe dizer, no final do ano passado, na cidade de Parnaíba, houve aquele problema do envenenamento das crianças e uma série de mortes. E houve também a prisão de forma errada de uma pessoa. Eu quero saber como é que você analisa isso. Que ensinamentos esse episódio trouxe para a estrutura do governo que cuida de segurança. E aprofundando um pouquinho mais, depois desse episódio,
que aconteceu e simultaneamente aconteceu outro no Rio Grande do Sul de envenenamento, Parnaíba envenenamento, Rio Grande do Sul envenenamento, e de lá para cá mais vários outros episódios. Na última semana ganhou destaque um episódio do Maranhão, passou até em rede nacional domingo passado, e ontem a gente noticiava um garotinho que, ao tomar açaí envenenado, morreu no Rio Grande do Norte. Como é que a secretaria lida com isso? Deixa eu lhe falar. Quando eu entrei na polícia, Oscar, o trabalho da polícia civil, da polícia investigativa, acontece um crime, um homicídio, as equipes chegam e aí chegam muitas informações. E aí a gente pega o que tem, né? Os policiais altamente preparados, mas aí de repente tem um fio que a gente pega e puxa. Esse caso aí de Parnaíba, muitas informações chegaram para as equipes, né? Que como é um crime, você imagina, envenenamento é um crime realmente, é difícil de você desvendar e chegar na autoria. Então, de certa forma, no começo, com as informações que foram chegando, o Piauí todo acompanhou o caso. Realmente a gente era necessário, naquele momento, com as informações que a equipe lá de Parnaíba tinha, era necessário realmente essa prisão temporária da mulher. Só que, claro, eu digo assim, foi um erro. Porque como é complicado dizer assim, é um erro. O delegado, ele tratou e ele representou pela temporada com as informações que ele tinha, mas a equipe não cessou. Não cessou. Aconteceu outro envenenamento e aí a gente já mudou o foco. A gente sabe de toda a história. E as equipes também foram para o campo. O secretário de Segurança, sob sua determinação, mandou uma equipe lá para reforçar, deu total apoio, total estrutura, e que no fim, né, com o esforço de muitos policiais e com o delegado lá da região, nós chegamos ao deslinde dessa situação. Porque é um crime realmente, Oscar, muito difícil, principalmente de envenenamento. Mas nós conseguimos desvendar, graças também, eu quero aqui parabenizar toda a perícia da Polícia Civil, porque por que eu falo na perícia? Eu sou delegado, porque geralmente a população ela enxerga mais o delegado, que é o delegado que dá aquela entrevista, mas e o trabalho da perícia? Um trabalho que é feito em quatro paredes, muitas vezes fica invisível. Né? E o que o Chico fez? Estruturou a polícia com todas as ferramentas para que a gente fizesse os testes agora aqui no estado do Piauí. Então a perícia hoje, ela é outra, foi uma revolução na perícia que aconteceu em 2 anos, eu estou falando de pouco mais de 2 anos. Sim, você falou de Parnaíba, e eu te perguntava, e vou reforçar aqui a pergunta, porque está tendo muito episódio de envenenamento. É um crime que ocorre e que ele não tem uma motivação, digamos assim, de um ganho material, de um ganho de dinheiro. É um crime que ocorre por outras circunstâncias. Como que a secretaria pode lidar? Tem como lidar com isso? É muito difícil lidar com esse tipo de crime. Eu fico olhando para esse tipo de crime Só para reforçar aqui. Você falou que o foco agora, nos próximos 2 meses, é voltado para a questão do trânsito. Sim. Realmente é um outro problema que a sociedade tem. E é uma situação que a secretaria precisa agir. Mas, paralelamente a isso, começa a ocorrer no Brasil situações de envenenamento muito frequentes. E a gente foi manchete nacional por conta de Parnaíba, daquele episódio de lá. Então é isso que eu pergunto. Tem como a secretaria desenvolver mecanismos de prevenção, de atuação nisso? Como é que, com a sua experiência, você me responderia essa pergunta? Isso é mais, Oscar, realmente é difícil para nós, só Secretaria de Segurança, porque tem que entrar outros fatores, tem que entrar a família, tem que entrar a religião, organizações sociais. Eu vou falar aqui da violência do feminicídio, Sim. Que também a mesma dificuldade que você está falando do envenenamento, é difícil de a gente prevenir a polícia, porque a polícia ela age pós-crime.
Você pega o feminicídio, a gente veio com a redução do número de homicídios, mas no feminicídio teve um aumento no estado do Piauí. A mesma pergunta, e aí, o que a polícia pode fazer no crime de feminicídio? A gente está fazendo, a gente está prendendo medidas protetivas de urgências. Isso cabe a quem? Aí são políticas públicas, uma sociedade machista, porque é uma coisa bem de uma sociedade, como é que eu vou dizer, patriarcal. É a mesma forma do envenenamento. São muitos fatores. Você pega de Parnaíba, aquele homem narrando aquela história no depoimento, tinha muita criança, não ia dar conta, estava comendo demais. Então são coisas, na questão realmente econômica, assim, são coisas que não tem como, enquanto nós, policiais, fazermos muito. O que a gente tem que fazer, e aí entra a Secretaria de Segurança também, Oscar, porque pensando nisso também, o Chico, o Lucas, com sua maestria, hoje tem uma superintendência lá, a SUCID, Superintendência de Cidadania e Defesa Social, que dá para fazer esse trabalho preventivo nas escolas, nas comunidades. Como ontem teve o lançamento do Clara, mas pode... Não, você fale um pouco do Clara, então. Já eu volto. Vou falar do feminicídio que você puxou aí. Pronto, mas... é porque são coisas intersetoriais, intersecretarias. Sim. Do Clara é a prevenção da violência sexual contra crianças. Então, não é só a Secretaria de Segurança em si. Eu tive no GPE, você quer falar eu tive no GPE 4 anos, e com relação à Clara, fantástico, foi lançado ontem, os crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A gente tem uma delegacia especializada, que é a DPCA, mas quem é que nos ajuda muito, tanto aqui como no interior? Os conselheiros tutelares, com relação a essa criminalidade que acontece, sexual, que acontece também difícil de ser desvendado. Você falou do envenenamento, né? E agora da violência sexual, porque é um crime que acontece também dentro de 4 paredes. É tanto que a gente dá uma certa relevância à palavra da criança. E o que fazer? É isso que a Secretaria também olha para esse lado social. Então a Secretaria de Segurança, olhando para o operacional, reprimindo, prevenindo, e olhando também para o social, se comunicando com as outras secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Saúde. Feminicídio, você dizia que alguns indicadores da segurança estão caindo, mas o número de homicídios subiu. A minha pergunta tem a ver com os casos de feminicídio que ocorrem após a mulher pedir medida protetiva. Feminicídio, Oscar. Olha como é difícil a nossa sociedade. Maria da Penha, você tem uma ideia, foi tão grave a história da Maria da Penha, de conhecimento público e notório, que o Brasil foi condenado, porque não tinha nenhuma legislação que protegia as mulheres. Depois veio a Maria da Penha com a lei, em que apenas ameaça, uma simples ameaça, já dá uma prisão em flagrante. E essa lei Maria da Penha, ela vem evoluindo no decorrer do tempo. Medida protetiva de urgência, maravilhosa essa medida protetiva de urgência. Aí tinha um problema no interior da medida protetiva, porque às vezes o homem descumpria a medida protetiva, o delegado tinha que pedir, representar pela prisão preventiva, e no final de semana só ia sair lá na segunda. Então ele ia ter a sexta, o sábado e o domingo. Teve uma evolução. Descumprimento de medida protetiva de urgência hoje é um crime autônomo, que já dá prisão em flagrante. E mesmo assim, você pergunta, e mesmo assim, delegado, os crimes vêm aumentando. Vem, Oscar. As mulheres, no decorrer das últimas 2 décadas, elas vêm se emancipando. E os homens, eles têm uma certa dificuldade com essa emancipação das mulheres. Você pega os red pills, aí, essas pessoas que, os incels, é um caso grave dos incels, eles ficam destilando o ódio em cima das mulheres, né? Você pega os massacres que aconteceram lá no Realengo, a maioria desses massacres feita por quem? Por incels. Você sabe incels? Sim. Incels são celibatários involuntários, meninos jovens que têm dificuldade de se relacionar com as mulheres e culpam as mulheres por isso. E esse ódio ele é alimentado dentro das redes sociais. Você pega hoje podcasts, antigamente, Oscar, há uns 5 anos, era na Deep Web, hoje não. Hoje você vê um podcast do cara destilando ódio nas mulheres, dizendo o que é que a mulher tem que vestir, o que é que a mulher tem... E você vê também mulheres defendendo que as mulheres têm que voltar a ser a dona de casa, recatada. Então as mulheres elas não vão
voltar mais para dentro de casa. As mulheres vão se emancipar cada vez mais. É o papel da polícia garantir essa proteção. A gente tem falado aqui de feminicídio, suicídio, suicídio não, feminicídio, envenenamento, falando do roubo dos celulares, e como que a Secretaria está atuando nessas áreas. E aí você trouxe a questão dos crimes via rede social, via internet. Secretaria de Segurança, Chico Lucas, Getan Pinheiro, como é o trabalho da Secretaria relacionado aos crimes que acontecem a partir da internet? Esses crimes aumentaram tanto nos últimos anos que houve a necessidade de criação de uma delegacia especializada. A DRCI, Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Ela tem um delegado, Humberto Maclo, e uma equipe, Oscar, altamente preparada, porque é algo bem específico. É algo bem específico. Quando tem um crime de repercussão que acontece em alguma cidade, em alguma delegacia, essa delegacia ela dá o suporte, porque os policiais lá são preparados para lidar com esse crime no meio virtual. Qual é a dificuldade? É quando esse crime ele acontece, muitos desses crimes eles acontecem na Deep Web. E você sabe que a Deep Web ele não é indexado o endereço. Não dá hoje, se você vai e comete um crime virtual na sua casa, os computadores ele tem um número de um IP, ele tem um IP. Tem como a gente chegar na casa, no lan house. Mas quando esses criminosos eles vão pela Deep Web, o indexador ele muda, realmente para dificultar a localização. E muitos policiais assim, tem que se infiltrar na Deep Web para tentar puxar lá alguma coisa lá dentro do programa. Aqui no Piauí tem. Nós temos essa delegacia, Delegacia de repressão aos crimes de informática, com policiais altamente preparados, né, solícitos, trabalhando nesse tipo de criminalidade. Além de investir na redução dos acidentes automobilísticos, na questão do trânsito, da morte do trânsito, que outras políticas a Secretaria tem preparado para apresentar para o povo do Piauí? Quando assumimos também, a gente viu aí o grande crescimento das facções aqui no Brasil, principalmente as maiores, Comando Vermelho e PCC. Então aqui tem, no Piauí, tem Comando Vermelho, PCC, B40, e a gente, qual foi a medida que o secretário? Criar a DRACO, que é de repressão, e as especializadas nas regionais para combater essas facções, Picos, Parnaíba, Floriano, Bom Jesus, as DFHTs. E o resultado tem sido muito bom. E, ultimamente, você viu aí uma operação nossa muito boa, o Torquato Neto. Nós estamos retomando as casas que os faccionados tomaram dessas pessoas. Então, aqui, no estado do Piauí, Oscar, você pode ter certeza, facção não se cria aqui nesse estado do Piauí. E o secretário Chico Lucas não está medindo esforços para isso. Facção aqui não se cria. A pergunta agora e as facções que se criaram? O Comando Vermelho, o PCC, o Bonde dos 40, tem como extinguir? Tem. Qual o trabalho que nós estamos fazendo? Você vê a DRACO, você vê a DENARC, você vê a Polinter, o delegado... A sociedade pode sonhar num mundo sem facção criminosa? Com certeza, Oscar. Você vê aí, como eu estava falando, tem a DRACO, tem a DENARC, o delegado Thales, que é do DP, é um delegado altamente competente com sua equipe. Você vê o número de operações que não param, dessas especializadas. E junto a isso, o nosso governador determinou também, o nosso secretário de Justiça, o Carlos Augusto, para que haja um trabalho mais de ressocialização dentro dos presídios. Porque essas facções, Oscar, elas nasceram dentro dos presídios. Isso foi desde o começo da década de 80, 90, nós fomos jogando gente lá como quem joga bicho, fomos brutalizando. Só que agora, desde quando o Lula assumiu, nós fomos retomando os presídios. Dizer que não, aqui dentro, quem comanda somos nós. E aos poucos, porque isso não é rápido. Você pega 40 anos aí, não dando essa atenção ao sistema prisional. Então é preciso um certo tempo. Eles costumam dizer no sistema prisional, assim, derrubamos aquele presídio. O que é derrubar um presídio? É quando a justiça e o Estado começam a controlar o que acontece lá dentro, e não as facções. Então eles estão sentindo. E outra
coisa que as nossas polícias têm fazendo, não só prendendo, também descapitalizando. Tirando o patrimônio que você tem que doer no bolso. Não adianta você só prender o faccionado e não tomar o patrimônio, sequestro. A gente está falando aqui do sequestro de casa, carros. Você falou aí em ressocializar quem está detido. Tem um exemplo assim, concreto? Aquela pessoa viveu tanto tempo preso, fazia parte de uma facção, hoje está aí com a liberdade e sem mais um envolvimento com o crime. Não precisa dizer o nome, só quero saber assim, a secretaria tem esse registro? Essa questão, assim, quando eu falo na ressocialização, aí é mais para a Secretaria de Justiça, porque eles é quem trabalham dia a dia, né, com esse trabalho de ressocialização. Mas tem sim, até porque a gente tem que acreditar, porque bandido bom, pra gente, Oscar, assim, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido ressocializado. Mas o que é que o governador, já que você falou assim da ressocialização, que dá trabalho, não é isso? Dá trabalho, você Sim. ressocializar, né? O que é que o governador Rafael tem feito aqui? As escolas de tempo integral. Oscar, a gente odeia o traficante, o latrocida, o homicida, o estuprador, mas a gente esquece, a sociedade esquece que eles um dia foram crianças puras, inocentes, que o Estado foi incapaz de chegar primeiro. E aqui no Estado, pelo Estado, está chegando. Escola de tempo integral. Maravilhoso esse programa do governador Rafael Fonteles, né? Tem que ser copiado aí pelos municípios. Você pegar a criança ou o adolescente de manhã e só liberar às 5 horas da tarde. Isso é maravilhoso. Então, eu creio que no Piauí, assim, a gente já está acompanhando assim, concretamente que o governador ele não quer saber e nem um chique de sensação, ele quer saber números. E os números a gente está apresentando. Diminuição no roubo de veículos, no número de homicídios e atacando também essa prevenção que a gente vai enxergar não vai ser agora, médio prazo. Teve um momento aqui nessa conversa que você disse ressocialização é mais com a Secretaria de Justiça. E tem um debate solto aí na sociedade que a polícia prende, a justiça manda soltar. Como é que está no governo do estado do Piauí esta relação entre os entes que são responsáveis pela segurança pública? Pronto. Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, os fóruns mesmo do Ministério da Justiça. Sim. Aqui, como é que é essa relação? Tem muito problema? Houve avanço? Fala disso, Getan. É por isso, Oscar, que segurança pública não é só uma questão de polícia, de Secretaria de Segurança Pública. O que é que a gente realmente tem avançado bastante, né? O secretário junto ao Tribunal de Justiça, o que é que a gente está pedindo e o Tribunal de Justiça está se adaptando? O que é que a gente pede? É um julgamento rápido dos processos criminais, para evitar justamente essa história de você prendeu, aí por excesso de prazo, solta, matou, solta, roubou, solta. Então, a justiça, e aí é com a justiça, tem que acelerar o julgamento dos processos criminais, e eu digo com o trânsito em julgado, para que aquele criminoso que cometeu um roubo, primeiro roubo, tem que ser um julgamento mais rápido, para que ele cumpra aquela pena dele. Porque senão a gente vai ficar nessa de a gente prende, a justiça solta. Mas tem rodado bem, porque o nosso secretário tem conversado com o Tribunal de Justiça e eles têm se organizado sim para acelerar esses julgamentos criminais. Eu digo criminais, dá um certo trabalho, dá, mas bote mais juízes para essas varas criminais, e essas varas especializadas, principalmente de facções. O governo Lula vem tentando aprovar um projeto nacional sobre segurança pública, que trata de um sistema único de segurança pública, de um fundo de segurança pública. E há um jogo político. Os governadores de direita fazem corpo duro nessa questão, o governo tenta, enfim, o projeto está no Congresso, estão analisando qual é a leitura que a Secretaria de Segurança Pública do Piauí tem da proposta do Lula para a Política Nacional de Segurança Pública. É maravilhoso essa proposta, essa PEC. Primeiro, botar o SUSP na Constituição. Para você ter uma ideia, aqui no estado do Piauí, a gente usa muitos recursos
do Sistema Único de Segurança Pública na compra de viaturas, compra de armamento, verba federal, de fardamento. Então a gente usa muito essa estrutura. O que vai ser muito bom é você jogar isso na Constituição, jogar realmente na Constituição Federal, para ser constitucional, como tem o SUS. O SUS não está lá na Constituição. Então a segurança pública, a população não está clamando por joga o SUSP na Constituição Federal. E é muito importante esse projeto. Os governadores ficam relutando, achando que o governador, que o presidente vai comandar as forças civis. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Ele vai agir em questões pontuais. Você pega o caso do Rio, o próprio governador, tem algum discurso do governador, que o negócio está sem jeito, com muita milícia. É milícia por um lado, comando vermelho, terceiro comando puro. Então milícia, comando vermelho, terceiro comando puro. Então é necessário que tenha uma repressão uniforme do governo federal, através, sim, da Polícia Federal. Olha o caso do Gritzbar, né? Sim. Aquele que foi assassinado em pleno aeroporto internacional de Guarulhos, São Paulo. Caso gravíssimo. Assim, é um tapa na cara do Estado aquilo ali. Então, realmente, a Polícia Federal realmente tem muita estrutura. Nessas situações pontuais, é muito salutar essa ideia do nosso presidente Lula para que a Polícia Federal entre nessas questões pontuais, seja em que estado for. E era para os governadores, inclusive, agradecerem, né, essa entrada da Polícia Federal com essa repressão uniforme. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Um tema recente aqui, agora para a gente caminhando para a conclusão do nosso programa de hoje, mas um tema recente aqui no Pensar Segurança, que eu explorei aqui o posicionamento do professor Arnaldo Eugênio, foi 2 projetos de lei de vereadores de Teresina. A Samanta Cavalca, do Progressista, querendo multar pessoas que fumam entorpecentes publicamente. E o vereador Dudu, do PT, mudando o nome da Guarda Municipal, se não me falha a memória, Guarda Policial de Teresina, alguma coisa assim. E o professor, muito objetivamente, disse, é porque eles estão de olho na verba do fundo de segurança que está sendo criado e tal, e criando essas situações aí, o município pode ir lá e beber dessa fonte. Mas o professor também caracterizou como inconstitucional essa ação do Poder Legislativo do município, porque estava numa tentativa de legislar sobre algo que não diz respeito ao município. Isso é uma competência do Parlamento Federal. Há um diálogo da Secretaria de Segurança com o Legislativo, tanto o estadual, os deputados estaduais, como as câmaras de vereadores, pelo estado do Piauí? É assim, você falou aí de guarda civil, né, e a questão do uso de droga. Guarda Civil Municipal, Oscar, hoje, os guardas civis municipais, na prática, vamos falar aqui na prática, o que é que o Guarda Civil Municipal? Eles já fazem um trabalho de polícia. Eles já prendem flagrante. Com esse reconhecimento, esses guardas civis municipais, é um compromisso também do governo Lula, eles vão lá para o artigo 140, eles vão para o CAPT do artigo 144, já tem 2 PEC lá em cima. Eles vão ser policiais municipais. Vão ser policiais municipais. E os municípios onde tem guarda municipal, e Teresina é um deles, deixou de receber o ano passado milhões que poderia ser usado na compra de fardamento, armamento, viatura, porque não estava porque hoje não organizado. São e não estavam organizados. Não é nem ainda por isso. Se eles tivessem organizado através de um estatuto deles próprio, que é uma das exigências para se receber a verba federal. Então, o município de Teresina deixou de receber essa grande verba. E o governo Lula, pensando nisso aí, vai jogar essas guardas civis municipais no CAPT do artigo 144, transformando realmente em policiais. Aí dá uma ciumeira, que a polícia militar acha que vão entrar. Não, o guarda civil não vai entrar na atribuição da polícia militar. Mas ele vai fazer aquela polícia que a gente chama aquela polícia de proximidade nas comunidades. E com relação... Você está falando de ciumeira. Eu estou lembrando aqui de alguns filmes que eu assisti. Acontece o crime, chega uma polícia
depois chega outra polícia e começa a haver um conflito ali, de um jogo. Agora, nós estamos criando a polícia municipal. Você disse que não vai haver conflito, mas vai. Deixa eu lhe dizer, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, os guardas civis. Tudo é vaidade, porque ninguém quer perder, no frigir dos ovos, ninguém quer perder a atribuição. É como o BO, vamos supor, o BO, os policiais civis não queriam que ninguém, que só o agente fizesse o BO. Não tem a necessidade. Agora vamos lançar, a pessoa agora vai fazer o BO, aqui no estado do Piauí, pelo WhatsApp, Oscar, um boletim de ocorrência. E vai chegar na delegacia e o delegado vai abrir e vai dar o despacho. Você está compreendendo? Desburocratizando. O portal AZ deu a notícia da proposta da Samanta com um título que eu achei interessante. Dizia que era uma luta da Samanta contra os maconheiros de Teresina. Me fala aí com o seu conhecimento sobre essa proposta da vereadora Samanta. Olha, não tem sentido você estar multando. Primeiro, hoje, o uso de entorpecente nem crime não é. Aí um julgado do Supremo Tribunal Federal. É desviar o foco. Bora botar o foco da atenção realmente no que precisa. Né? Uma educação pública de qualidade, educação municipal. Os vereadores, vamos se voltar para isso aí, porque o governador Rafael já deu exemplo. Né? No ensino médio, todas as escolas do ensino médio, tempo integral. Bora começar também no município. Não vamos desviar o foco não, porque a gente acaba desviando o foco e acaba não sendo resolutivo. Muito bem, então vamos encerrar aqui o Pensar Segurança de hoje. Eu deixo aqui a minha palavra com você para que você conclua aí nossa conversa e dê o seu até mais para a nossa audiência. Não, só para dizer aqui que a Secretaria de Segurança assim, tem muitas ações ainda, nós estamos no segundo ano, ainda temos 2 anos. Se destacar alguma coisa, fica à vontade. Ainda temos 2 anos pela frente, então a gente tem desenvolvido projetos constantes lá dentro da Secretaria de Segurança. Tem o último agora que a gente vai desenvolver, Oscar, que é muito bom, Segurança que Salva. Maravilhoso. O que é esse projeto de Segurança que Salva? Foi idealizada pela policial civil Ravânia e a Débora. A Ravânia é uma policial que trabalha na Superintendência de Gestão, lá comigo, na subsecretaria, está se formando em medicina, e já fizemos a primeira etapa da Segurança que Salva. São aqueles primeiros atendimentos que os policiais vão aprender, no caso de um policial levar um tiro, né, o que fazer nos membros inferiores. Isso essa semana. Pois pronto. Então, maravilhoso. Curso que foi feito de primeiros socorros. Só que um tanto quanto avançado. Foram 2 cardiologistas e um enfermeiro que ministraram esse curso. Eu fiz questão, a primeira etapa eu fiz o curso completo. Sim. Um dia todo e o outro 2 dias completos. Então, um curso maravilhoso. Tirou nota boa? Tirei, eu errei. Fizeram um teste no começo, a gente errou, mas depois que eles ministraram, foi um acertei de mais de 90%. Todo mundo, viu? E é isso, Oscar. E parabéns, viu, pelo Pensar Piauí e dizer que a gente está à disposição. Tá então, agora nós vamos ter uma pausa do Pensar Segurança e do Pensar Economia até a semana do dia 21 de maio, mas logo dia 21 de maio. Mas logo depois a gente retoma, vamos retomar com o Pensar Economia e aí depois trazer de novo o Getan e o professor Arnaldo, aí sim, se Deus quiser, com a presença do professor Arnaldo, para mais um Pensar Segurança. A toda a nossa audiência, desejo muito boa tarde, até breve.